Pessoal, pra gente começar, então, eu vou fazer a cabeça do coelho. Eu gosto dos meus bonecos mais cabeçudinhos. Tem gente que gosta da cabecinha menor, não é um problema, é só você usar menos massa do que o corpo. Então, eu uso para minha cabeça 24 gramas nesse coelho e para o meu corpo 30. Ah, Pri, eu quero ele menos cabeçudo, então você usa 20 gramas, por exemplo. Eu peguei as 24 gramas e coloquei 3 pitadas bem grandes de CMC, porque o meu tempo está úmido e eu quero que essa cabeça seque, mas você vê que ela ainda tem maleabilidade. Então isso é ótimo. Então eu vou sovar minha massa branca, minha pasta americana branca, vou fazer uma bola. Ah, Pri, por que às vezes minha bola racha? Porque falta pressão na hora de você fazer a bolinha. Coloca força mesmo, aí sua bolinha vai ficar perfeita, tá? Fiz a bolinha, ela não precisa ser perfeita. As minhas bolinhas, elas saem meio que peõezinhos. Mas é só você ajeitar, não tem problema. Da bolinha, eu vou fazer uma coxinha, mas eu não quero aquela coxinha com a ponta muito fina. Eu quero uma coxinha mais gordinha, porque a gente tem uma cabeça, né? Então, tá vendo aqui que ficou meio que uma coxinha? Eu achato agora essa minha cabecinha, ó. Ajeito aqui, porque eu não quero ele muito pontudo, né? Mas eu quero ele puxadinho como uma coxinha. Aí aqui pra mim já tá bom, tá? Eu gosto de começar pela área dos olhos. Eu centralizo bem os meus olhos e aí eu vou marcar eles para vocês verem. Então eu faço uma bola, mais ou menos meio dedo para dentro da cabeça e a outra do lado do mesmo jeito. Só que essa bola, no caso do coelho, eu não gosto de fazer muito redondinha. Eu faço ela mais parecendo um tic-tac. Eu puxo para cima e para baixo, ó. O movimento do boleador é esse aqui, ó, para cima e para baixo. Assim para baixo e eu dou uma giradinha e subo para cima e para baixo. Dou uma giradinha e para cima e para baixo. Então eu tenho a cavidade bem grande dos olhos, tá? Eu gosto de fazer bem funda para eu ter espaço e não ficar aquele olho saltado. Eu gosto que o olho fique bem rente ao corpo, que afinal de contas os nossos olhos são assim. Aí eu vou pegar um pequeno pedaço de pasta americana branca também para fazer o fundo dos olhos. Veja, não tem como medir. É muito pequenininho, né? Não tem como pesar, mas eu faço como se fosse um tic-tac. Aqui ainda está muito grande. Com o tempo, você vai pegando meio que o jeito. Mas é uma bolinha pequena, menor do que a cavidade que você fez. Então aqui, ó, ela é bem menor, tá vendo? Se você olhar, ela tá menor em relação ao buraquinho. Eu vou pegar um pouquinho de água e vou passar para que esse olho grude aqui. Vou colocar essa bolinha branca e com o meu boleador eu vou achatar essa bolinha aqui dentro, sem fazer muita força. É só realmente para preencher esse meu espaço em branco, tá vendo? Não é agora que eu vou deixar preparado para a próxima. Eu só faço uma cavidade, venho de novo com o tic-tac e preencho essa cavidade usando o mesmo boleador, do mesmo tamanho que você fez aquele buraquinho, tá? E aí, do mesmo jeito, eu vou puxando. Tá vendo que esse aqui ficou mais para baixo? Faltou massa. Então, não é um problema. A gente coloca mais massa. O problema é não ficar igual. E a gente vem boleando. Você vai puxando, ó, tá vendo como ela se une e fica perfeita. Pronto, eu tenho a parte branca do meu olho prontinha. Agora, eu vou fazer o meu coelhinho com o olhinho marrom. Mas aí você pode fazer ele azul, preto, da cor que você quiser. Então, se eu usei esse boleador, eu vou usar um menor. Deixa eu pegar ele aqui. Eu vou usar este menor, tá vendo? Você vai diminuindo sempre o boleador que você vai usar quando você vai entrando nas cavidades do olho. Então, eu peguei esse marrom, na verdade isso aqui é uma pasta de chocolate, chocopasta, que eu misturei com um pouquinho de branco e me deu esse tom mais clarinho. Eu vou fazer o quê? Eu quero meu olhinho olhando para cima, então eu vou fazer a bolinha aqui, o buraquinho em cima. Eu quero ele olhando para direita, eu faço aqui em cima ou embaixo, não importa. Lembrando que se você faz um olho para fora, longe do nariz, o outro tem que ser perto do nariz, senão ele vai ficar vesguinho. Se você coloca um aqui fora, ele fica vesgo, tá?
Eu vou querer ele olhando para baixo, então eu vou fazer um buraquinho aqui. Eu quero fazer um buraquinho aqui. Não muito grande, eu só meio que afundo, tá vendo, ó? Ele tá fundo aqui. Porque aqui eu vou preencher o meu marrom, eu quero ele um pouquinho maior. Gente, sujou minha pasta, não tem problema, tá? Pega um cotonete e limpa com o cotonete que dá super certo. Eu vou diminuindo sempre o tamanho das minhas bolinhas. Aquela bolinha parecia um tic-tac. Essa aqui parece um sagu, bem pequenininha mesmo. Eu venho de novo, molho a área que eu fiz o furo apenas e coloco o meu saguzinho aqui dentro, tá vendo? Vai ficar assim. Com aquele mesmo boleador que eu furei, eu ajeito a minha área marrom. É só ajeitar. Como eu tô fazendo o meu olho puxadinho para cima, eu não posso fazer uma bola aqui. Então, eu venho e dou só uma leve puxadinha para cima. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Faço a minha bolinha bem miudinha e aplico deste lado. Aí, aqui ficou muito grande, eu vou tirar. Você olha, se você vê que já tá do tamanho dessa, então tá errado, você tem que fazer menor. Eu gosto de usar muito esses estiletes, bisturi, né, na verdade. Eu acho que ele facilita muito a nossa vida. Ele alcança onde o dedo não vai muito bem. Então, aí eu coloco a bolinha, ó. Tá vendo que ficou menor em relação a esse olho que tá pronto. Então, eu só venho ajeitando ela aqui dentro, acomodando, sem fazer força. Ajeito, ajeito. Se esse aqui eu abrir muito, eu fecho um pouquinho. Abro mais esse para eles ficarem com a mesma proporção, tá vendo? Com essa estequinha aqui de silicone, eu gosto bastante, eu ajeito aqui embaixo, ó. Pronto, pra mim tá bom. Agora eu venho com um boleador menor do que esse, porque eu vou fazer aquela parte preta, a íris dos olhos. Deixa eu pegar ele aqui que eu não separei ele. Aqui, tá vendo que ele é menor ainda? Menor ainda. Então, esse eu tiro e agora é esse que eu vou usar. E eu vou fazer de novo um buraquinho. Eu quero ele olhando para baixo. Então, eu faço um furinho embaixo. Dos dois lados, iguais. E agora eu vou colocar um pedacinho bem pequenininho de chocopasta mais escura. Eu não fiz com o preto, mas a gente poderia fazer também. Eu só fiz ele de chocopasta marrom mais escurinha. Que também dá certo. Às vezes você não quer muito escuro o olho, então é uma boa ideia usar a chocopasta do jeito que ela vem mesmo. Aqui eu molhei muito, a pasta vai ficar dançando. Então eu pego um paninho, eu uso aquele Duramax, né? Pega ele limpinho, eu uso só para isso. E você seca. Ou você vem com um cotonete também e seca esse olhinho. Agora com a bolinha cada vez menor, ó. Menor do que um sagu. Eu coloco ela dentro daquele buraquinho pequenininho. E venho de novo com uma outra menorzinha, bem pequenininha, gente. É bem delicado mesmo. Ó. Coloco aqui dentro. Essa aqui já ficou muito maior, não gostei. Quero tirar essa e quero diminuir essa. A gente diminui um pouquinho. Que vai ficar ótimo. Pronto. Coloquei. Venho com o mesmo boleador de que eu fiz o furinho. Aperto. Essa daqui precisa ser mais redondinha do que as outras. Não pode ser puxadinha, porque a gente tá falando da íris dos olhos. E eu tenho meu coelhinho de olho marrom. Aí ainda falta aqui um pontinho de luz, que nós vamos dar esse pontinho de luz quando a cabecinha estiver seca. Pri, o que falta nesse coelho? Marcar. Eu gosto de marcar aonde vai a bochechinha. Eu gosto dele bem bochechudinho. Então, eu venho aqui com a minha estequinha e faço como se fosse um V, tá vendo, ó? Para baixo do olho. Essa linha aqui bem onde acaba os olhos e a outra um pouquinho para cima. E do outro lado eu faço igual. Assim e assim. E aí eu levanto meu coelhinho de trás para frente, eu puxo, ó. De trás para frente.
que eu quero ele marcado, mas eu quero ele bem bochechudo. Eu gosto do bichinho bochechudo, tá vendo? Aqui eu vou marcar também, eu vou fazer uma marcação no centro, entre os olhos, eu faço uma linha imaginária aqui, e daqui eu puxo pra baixo, ó. Eu vou abrir. E com o boleador, o segundo que a gente fez essa bolinha mais clara, marrom, eu faço uma boquinha aqui, pode ser até um pouquinho maior, deixa eu ver se eu tenho, não tem. Então, eu pego esse daqui e ajeito, ó. Fazer uma boquinha aqui, ó. Só para ele ter uma boquinha bonitinha. Tá vendo? Tá fazendo ó. Então tá. Eu peguei um pouquinho de massa rosa e eu gosto de usar ela bem clarinha como essa. Peguei a pasta americana branca, coloquei o rosa bebê, uma gotinha mesmo, porque eu gosto de pintar as minhas peças. Eu não gosto somente de fazer a peça e colocar a pasta assim. Eu acho que se a gente der um acabamento com a pintura, fica muito mais charmoso. Eu fiz esse daí que vocês viram no primeiro vídeo, no início do vídeo, aliás, com o nariz bem grande. Mas eu posso fazer um nariz menor. Eu gosto deles narigudinhos, né? Então, aí você vem, deixa eu ver quanto que eu tenho de massa aqui para vocês terem ideia. Eu vou fazer um nariz menor. Aqui eu tenho meio grama. Se eu quero ele maior, eu faço com 1 grama, por exemplo. Eu dobro essa pasta. Eu faço uma bolinha, puxo uma coxinha bem delicada e achato. Já virou um narizinho, ó. Já virou um narizinho. Só que aqui ele tá bem redondo, não tá? Então, eu achato, ó. Eu só achato. E amasso outra vez. Virou o nariz do meu coelho. Então, eu vou colar onde esse nariz? Eu vou colar bem onde termina essa marcação da minha boca. Passo uma aguinha. Não uso cola de CMC, tá, gente? Para colar essas peças. Eu acho que não há necessidade. A não ser que for uma peça muito grande. Mas, enfim. Fiz o nariz dele bem menorzinho, né? Viu aqui? Bem menor do que estava. Deixa eu dar uma limpadinha na mão. O que eu faço agora? Deixo essa peça secar. Depois que ela estiver mais sequinha que eu vou pintar. Aí eu venho com o nariz, eu venho com a sobrancelha e as bochechinhas. Por enquanto a gente vai parar no rostinho aqui, ponho de lado. Vou pôr pra cá. O que eu vou fazer agora? O meu corpinho. Pro corpinho eu usei 30 gramas. Vou pesar aqui 30 gramas. Tem muito aqui, sabia? 27, 30 gramas. Pronto. Eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou sovar bem essa pasta americana. O segredo da pasta americana é sovar. Sova bem essa pasta. Tá vendo que ela tá colando? Eu não quero ela molinha assim, porque na hora que eu coloco a minha cabeça, ela cede. Eu vou caprichar no meu CMC. Eu vou colocar, ó, 3 pitadas generosas, igualzinho eu fiz com a cabeça. Gente, fiz assim, é bastante CMC mesmo, tá? Porque eu quero ele duro, eu quero que esse corpinho não caia. Ele tem que sustentar a minha cabeça, que é quase tão pesada quanto ele. E, na verdade, ela fica até mais pesada do que ele, porque ainda vão as orelhas, né? Então, aí, ó como ela gruda. Todo o CMC que tá na mesa, eu recolho. E você vai sovando. Recolhe e tira. Eu não sei se a mão de algumas de vocês que estão me assistindo, de alguns de vocês, é quente como a minha. Então, o que eu faço? Eu sempre deixo um paninho Duramax limpinho, umedecido. E eu vou limpando essa pasta americana, porque ela me atrapalha para modelar as próximas peças. Senão ela vai grudando muito. Aí eu venho com o seco e limpo de novo, tá? O que eu vou fazer aqui? Uma coxinha. Então, primeiro eu faço a minha bolinha. Força nessa mão. Bastante força na mão. Fiz a bolinha, olha como ela tá lisinha, ó. Ela não tem rachadura. Tem uma aqui atrás. Mas aqui não tem problema, que a gente ainda vai trabalhar nela. Mas a gente pode tirar, ó. Vamos tirar. Só fazendo força na mão. Faço força na mão. Pronto. Aí, eu vou fazer uma coxinha. Essa aqui vai ser um pouco mais alongada que a cabeça, certo? Então, eu quero ele gordinho. Também quero ele barrigudinho. Então, eu deixo
olha aqui de lado, tá vendo? Aqui mais fininho, aqui bem ovalzinho, porque eu quero ele barrigudinho. Eu vou dar uma dica para vocês. Eu vou fazer o meu coelhinho de pé. Então, se eu coloco ele aqui, ele pode cair, tombar fácil. Então, eu pego a peça e giro, fazendo uma pequena, muito pequena pressão para baixo. Aí ele vai fazer essa base. Então, sua peça ela não tomba mais, tá? Eu vou fazer dessa maneira aqui. Ah, Pri, eu quero para o meu ovo de Páscoa. Então, eu achato ele aqui para que ele venha a aderir bem na sua casca, né? Então, aí a sua superfície de aderência vai ser aqui atrás, tá? Para minha barriga é muito fácil, né? A barriga eu peguei um pedacinho de rosa, o mesmo rosa que eu usei no nariz e que eu vou usar também na orelha. Eu vou pegar um pedacinho pequenininho, mais ou menos 1 grama. Deixa eu ver se é isso mesmo. Aqui tem 2, até é muito. Mais ou menos 1,5 grama. Faz uma bolinha, faz uma coxinha. Tá vendo? Tá muito pequena. Vamos alongar essa coxinha, ó. E eu, com a minha palma da mão mesmo, eu amasso. Eu amasso e eu ajeito aqui, ó. Tá vendo? Tá colando na minha mão já. Então, eu venho com a minha água no centro da minha primeira coxinha, ajeito bem bonitinho a minha barriguinha e estico ela aqui. Tá vendo, ó? A pasta americana você pode brincar, gente. Ela é ótima para isso. Então, eu estiquei. Eu não gosto dela muito esticadona. Assim, para mim, já tá legal. E aí, você vem trazendo ela para trás, com o próprio dedo. Eu já tenho a minha barriguinha feita, tá? Aí, para minha barriguinha, esse daqui, ó, eu vou fazer a base embaixo. Assim, para vocês verem. Que eu quero deixar ele de pé para vocês verem. Mas eu também deixei achatado atrás, tá vendo? Então, ele adere atrás, mas ele fica de pé para eu poder montar esse meu coelhinho. O que eu vou fazer aqui? Vocês estão vendo aqui, ó? Ó, já tá formando um coelhinho. A cabeça é pequena coisa menor. Agora, para as minhas orelhas. Eu gosto dele bem orelhudinho e da orelha bem gordinha. Eu vou caprichar no CMC dessa orelha. Essa orelha tem que estar bem dura, bem firme, tá bom? Então, aqui... Deixa eu até cortar um pedaço. A mão tá grudando bastante. Eu faço aqui. Deixa eu ver se tá bom. Você pode pegar 2,5 gramas para a orelha, tá? O que eu vou fazer? É isso mesmo. Eu vou fazer uma bolinha, uma coxinha bem alongada, ó. Veja que na palma da minha mão mesmo eu vou alongando. Ó como ela ficou comprida. Eu amasso essa minha orelha inteira, ó. Conforme eu vou amassando, ela já vai abrindo e já ficou um orelhão, certo? Se eu colocar aqui na cabecinha, vocês vão ver que ela tá um orelhão. Mas eu ainda quero ela mais alongada. Então, eu puxo aqui, ó. Puxo mesmo, eu estico, ó. Quero ela mais magrinha aqui na ponta e mais comprida. Porque eu gosto de virar as orelhinhas, certo? Ah, esqueci do CMC. Vamos pôr aqui, bastante CMC. Você coloca até dentro mesmo a peça, para deixar ela bastante CMC. Aí você vem e sova. Sova ele. Porque essa orelha ela tem que secar rapidamente, tá? Então, eu vou fazer uma bolinha. Uma coxinha bem alongada, longa, 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 longa. E aí sim eu achato ela por inteiro. Só que daí ela ficou muito gorducha. Então eu estico mesmo com a mão, pode alongar. E dou mais uma amassada nela, ó. Para que ela fique não tão gorda, mas bem comprida. E na pontinha eu vou afinando, ó. Com a minha própria mão, eu faço essa pontinha, tá vendo? Vou fazer a próxima.
Eu peguei 2.800, 2,5, né? Eu falei. Aqui. Vou de novo no CMC bastante mesmo. Pra ela ficar dura. E faço a mesma coisa. Bolinha. Coxinha bem alongada. Ó, minha mão tá cheia de CMC. Bem alongada. Amasso. Ela já abriu. Alongo mais ela e amasso outra vez. Aí elas vão ficar proporcionalmente iguais. Ó, ficam proporcionais. Só que olha a ponta, que diferença de ponta que eu tenho aqui. Então eu vou ajeitar. Se eu não ajeitar essa ponta aqui, ela vai ficar uma ponta gorda. E o orelho não. O coelho tem a orelha bem pontudinha. Ah, mas a orelha dele não acaba por aí, né? Ela sempre tem aquela partezinha rosa. O que eu faço aqui? Se eu simplesmente colocar o rosa aqui, vai ficar muito em alto relevo. Eu venho com o meu boleador médio, não com o maior que nós temos daqueles kits de boleador, eu venho com o médio. E eu passo no centro. Vou fazendo mesmo uma marca aqui no centro dele, para que ela a outra massa rosa, a outra pasta rosa, assente melhor aqui, sem ficar em relevo. Só isso, eu não sei se vocês conseguem ver aí, mas aqui eu tenho uma marcação. Faço igual, ó. Deixa eu pôr aqui não, para vocês verem. Faço igual aqui, ó. Pronto. Aqui que vai receber, nessa cavidade, que vai receber a minha pasta, tá? Pego a rosa novamente. Ah, se vocês quiserem fazer o narizinho dele vermelho, também fica um sonho, tá? Fica muito lindo. Essa pasta rosa, eu não preciso de CMC não, tá? Aqui eu pego um pedacinho dela. Ela tá colando muito por causa do tempo. Eu vou pegar um pedacinho. Bolinha, coxinha bem longa. Esse pedacinho aqui pode ser, acho que meio grama. Deixa eu ver se dá pra pesar ele. Deu 0,8 gramas. Deixa eu ver. Põe meio grama que dá certo. Ficou melhor. Aí eu venho, alongo essa minha coxinha, deixo ela toda fininha, meço aqui, vai dar certo. Venho com água e molho. Não é para encharcar, tá, gente? É só para umedecer. Ó como eu fiz, quase que um cilindro. Ela é mais gordinha aqui, mais fininha aqui. Vou colocar aqui para vocês verem. Coloco nessa cavidade que eu fiz e com aquele mesmo boleador gordinho, eu vou assentar essa pasta aqui, ó. Eu gosto sempre de dar uma amassada e uma puxadinha, ó. Deixa eu pôr na mão, acho que fica melhor. Assim. Ó. Aqui ele tá muito pra lá, a gente joga pro outro lado. Tá vendo? Aí você ajeita com o dedo, ó. Pronto. Aqui tá bom pra mim. Não precisa ser exatamente no centro, não. Afinal de contas, nós estamos falando de natureza, né? E nada é igual na natureza. Tem 1 grama, vou pegar meio grama. Deixa eu ver se deu. Deu. Ajeito de novo, alongo a minha coxinha, ó. Vou umedecer aqui outra vez. Com água, só água. Ah, Pri, eu não tenho boleador. Gente, o dedo é o melhor boleador que existe na vida. Só toma cuidado para não ficar marca. Ficou até mais bonito, ó. Eu ajeito aqui com o meu dedo, tá vendo? Ó, eu vou puxando com o meu próprio dedo para as laterais. Como a minha mão é muito quente, eu aprendi a usar boleador para tudo, porque ela gruda a pasta, né? Mas, quando a gente não tem, a gente faz do mesmo jeito, viu? Não vai ter desculpa, não. Eu gosto de ajeitar ela bem ajeitadinha aqui.
E pronto. Se tiver tempo aí, você vai ajeitando melhor, fica mais bonitinho ainda, né? Não ficar com essas marcas aqui. Tenho 2 orelhas, tá vendo? Fê, que horas são? 4h40. Tem que... Ah, vai buscar o Dudu? Pelo amor de Deus. Tá gravando ainda? Dois palitos. É. Volta pra mesma posição que você tava antes de ficar fechando. É. Você vai usar e vai dar descarga, né? Ah, tá. Então, agora com as orelhas prontas, eu vou posicionar o meu coelhinho todinho para começar a montá-lo, tá? O que eu quero fazer aqui? Eu quero primeiro pintar, então eu pinto separado. Qual parte que eu vou colocar lenço, cenourinha é em frente à barriga, então aqui eu vou pintar primeiro. O que eu gosto de fazer? Pode ir, eu espero. Você vai colocar de novo. Hã? Você tem que pôr essa parte de novo. Tá bom, melhor, né? É. Tá. Vai com Deus, viu? Tá levando pro B? Quê? Tá levando pro B? Não, pra mim. Põe uma argola aí, não dá? Tchau, amor. A chave do carro é importante. Te amo, vai com Deus. Então agora nós vamos montar o nosso coelho. Eu já tenho quase todas as peças prontas, só faltam os braços e as mãozinhas e as patinhas que eu vou colocar por último. O que eu faço aqui? Primeira coisa, eu vou pintar as partes rosa. Com o que eu pinto? Eu gosto muito de usar esse pó aveludado da Mix. Ele é um pó rosa. Eu gosto muito dele, muito mesmo. Mas ele é bem pigmentado, ele é muito forte. Então, se você tiver até o Nacar, aí você pode pegar um potinho como esses daqui, colocar um pouquinho de Nacar e um pouquinho dele, bem pinguinho mesmo. Pega com um palito de dente, coloca bem pouquinho e mistura. Aí ele vai dar aquele tom aveludado e com um leve brilho. Eu vou fazer só com o rosa, que eu achei que ficou melhor no coelhinho, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar um pouquinho desse pó rosa da Mix, se ele abrir, né? Porque tá duro. Olha, travou mesmo. Deixa eu ver, abriu. Gente, é assim, ó, é um nada, tá? E se cair, sério, limpa, porque ele suja tudo, ele mancha. Eu tenho pincéis que eu compro em perfumaria para maquiagem, eu só uso, obviamente, pelo amor de Deus, só para os doces. Gente, não peguem pincel que vocês usam para maquiar, por favor, e não usem nos doces, tá? Os pincéis de maquiagem são os melhores, porque eles são macios, mas você usa exclusivamente para isso. Eu tenho meus pincéis que eu só uso para isso, porque é muito perigoso. Tem contaminação no doce, tem que pensar que alguém vai comer isso aqui, tá? Então, eu venho com a tampa. Tá vendo que a tampa tá sujinha de corante? É o suficiente, ó. Eu venho, aqui dentro eu bato para tirar o excesso e venho sujando. Olha, é bem leve mesmo, bem sutil. Com o pincel, ó. Só no rosa, tá vendo? Olha como ele já pigmentou. Eu não vou pintar minha barriga toda. Eu gosto dessa nuance, nesse contraste de cor. Então, eu faço só as laterais, deixando o centro mais clarinho. Tá vendo? Ah, sujei aqui. Você pode pegar um cotonete ou um paninho e limpa. Pasta americana, gente, não tem grilo. Ela é fácil de trabalhar, é só o teu jeitinho. Tá vendo? Limpei. Então, pra mim, a barriguinha tá pronta. O nariz eu vou fazer de igual modo. Eu vou pegar o rosa, eu vou sujar só a parte de baixo desse nariz. Não vou pintar ele inteiro, não. Eu vou só
pigmentar a parte de baixo. Pigmentei, sujei aqui do lado, não tem problema, eu limpo, tá? Depois eu vou fazer um risquinho branco aqui com o corante, para dar um brilho. A orelha eu também pinto, né? Já que eu tô pintando tudo, então eu vou só passar o pincel levemente nessa orelha, no centro. Já muda de cor, ó, dá pra ver? Que já mudou de cor. Faço igual aqui, ó. Só no centro, tá vendo? E vou fazer as bochechas, esqueci das bochechinhas. Com o pincel já bem, quase sem nada, você viu que eu pintei o nariz, pintei a orelha com o mesmo pigmento que eu peguei uma vez só. Eu vou pintar a bochechinha. Como que eu faço a bochechinha? Bem aqui embaixo, no caso dos bichinhos, tá? E, gente, é pouquinho, ó. Só isso aqui já é suficiente. É só com o pincel, com o restinho mesmo. Ele já fica super fofo, ó. Tá vendo? Bem coradinho. E agora nós vamos montar esse meu coelho. Aqui eu vou fazer ele com um palito de churrasco, mas vocês sempre usem macarrão. Eu sempre entrego os nossos doces, nós né, entregamos sempre, eu e minha mãe, que hoje ela não pôde gravar o vídeo comigo, que ela tá correndo com as encomendas. Eu sempre faço com o macarrão, porque aí se a criança morder, comer, enfim, não tem problema nenhum. Eu vou furar a peça. Eu nunca pego aqui e enfio a peça. Eu faço primeiro um furo e eu vou sempre girando, girando, girando para não deformar a minha peça. Eu giro, tá? Vai indo até lá embaixo. Já chegou lá embaixo a minha peça, só que ela tá torta. Então eu venho de novo e giro, tá? Tá vendo aqui? Aqui a minha cabeça tá bom. Vou fazer o mesmo na minha cabeça. Eu vou pegar aqui perto da boquinha, ó, e vou girar para não deformar a minha cabeça, tá? O que eu vou fazer primeiro aqui? Vou colocar o palito. Você molha ele, tá, gente? Molha bem para ele aderir à pasta, senão ele não vai aderir. Quando secar, isso tudo se solta e não é a nossa ideia. Eu fiz o nosso coelho com um lacinho. Eu fiz ele com um lacinho. Você pode pôr um cachecol, você pode pôr uma florzinha, você pode pôr o que você quiser. Eu vou fazer agora um cachecolzinho. Acho que vou fazer ele vermelho, o cachecol. Eu vou abrir um pedaço de pasta. Primeiro eu faço um rolinho, ó. Ele tem que ser comprido e um pouco largo, para fazer o plissadinho. Então, eu estico ele, não muito fino, ó, ele tem uma pequena espessura, ele é gordinho. E abro assim. Aí, aqui sim, ele pode ficar fininho. Porque eu vou plissar. O meu eu fiz um plissadinho. Então, eu dobro aqui. Levanto. Dobro de novo. Levanto. Dobro aqui. Ó. Vai devagar que ele vai soltar.